Fala aí, sexto ano, boa tarde. Espero que todo mundo esteja se cuidando aí, né? Usando máscara, álcool em gel. E vamos partindo para o nosso estudo, tá ok? Semana passada a gente viu a produção do espaço urbano, né? A primeira parte. Paramos aí na página 206, na verdade 205. E hoje vamos iniciar a página 206, tá? A partir da 206, a gente vai ver as atividades econômicas do espaço urbano, tá? No espaço urbano vão predominar, então, a indústria, né, comércio e algumas prestações de serviço, como telefonia, banco, escolas, hospitais, uma série de serviços, o serviço de internet, que a gente utiliza bastante, né? Uma série de serviços característicos dessa área, tá? É, no espaço urbano, né, a prática dessas atividades normalmente, né, se concentram nas áreas comerciais, tá? E as áreas residenciais são mais características, né, como o próprio nome já indica, para a moradia, tá? As áreas comerciais dos centros das áreas urbanas tendem a ser nas áreas centrais, tá? Mas também nas áreas periféricas a gente encontra pequenos pontos, né, de comércio, de atividades econômicas, tá bom? Então, a primeira atividade aí que a gente vai ver é a indústria. A indústria ela está, né, localizada no setor secundário da economia, tá? E que a partir, né, da chamada Revolução Industrial, essa atividade foi se modificando. Então, nós temos aqui no quadro uma evolução até a chegada à indústria, tá? Então, primeiro, lá atrás, né, antes da Revolução Industrial, período da Idade Média. Então, a gente está falando bem antes do século XVIII, nós tínhamos o artesanato, né, as pessoas produzindo coisas pelo trabalho manual, tá? E em pequenas quantidades. Depois veio a manufatura, tá? O que a gente classifica, né, dentro da história como o período das grandes navegações, ali a partir do século XVI, nós tivemos o período da manufatura, onde essa produção artesanal ela aumenta, né? E o homem, né, o trabalhador, ele passa a utilizar algumas ferramentas que dependem da sua força ou da força animal para a produção, né, manufatureira. E a partir da manufatura, esse processo produtivo ele passa a levar em consideração uma produção maior visando o comércio, tá? E a partir da segunda metade do século XVIII, nós chegamos ao período da maquinofatura, né? O surgimento das indústrias com as máquinas lá atrás movidas a vapor, e desde então nós percebemos, né, por em determinados, né, por não, em determinados períodos históricos, um avanço dessa indústria. Então, a gente teve a primeira revolução industrial na metade do século XVIII, onde tinha a máquina a vapor como a grande tecnologia e o carvão como a matéria-prima. Aí veio a segunda revolução industrial, final do século XIX, início XX. O petróleo se torna a fonte energética, né? E há uma evolução dos maquinários. Já na segunda metade do século XX, a gente tem a terceira revolução, onde a energia nuclear, né, surge como uma fonte energética e inicia o processo de adoção de robôs, né, de braços robóticos para a produção industrial, tá? E inicia também, a gente vê o início da internet. E hoje nós temos a indústria 4.0, onde boa parte, né, dos trabalhadores foram a maior parte, desculpa, dos trabalhadores foram
substituídos por esses robôs ou braços robóticos, tá? E o processo de produção ele está interligado com o sistema da internet, principalmente a rede Wi-Fi, né, para facilitar o funcionamento dos diferentes robôs dentro de uma fábrica e o uso da nuvem, né, para que você tenha capacidade de armazenar conhecimento. Isso porque esses robôs industriais eles têm inteligência artificial. Então, com o tempo, eles vão melhorando a sua produtividade a partir, né, desse trabalho repetitivo e vão identificando novas formas para alcançar melhores resultados. Tá ok? Ah, a indústria, né, fora o nível tecnológico, ela tem uma classificação, tá? Ela é classificada em indústria da construção, que aí é construção civil, de casas, pontes, etc., e construção naval, navios, plataformas de petróleo, por aí vai. Indústria extrativa, quando a gente fala indústria extrativa, são de minérios, tá? E a indústria de transformação. A indústria de transformação é a que está mais presente, vamos dizer assim, no nosso cotidiano, que vai construir, né, ou produzir a maior parte dos produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, tá? E aí dentro da indústria de transformação, nós teremos uma classificação também, ou uma subdivisão, que é a indústria de bens de consumo, bens de produção e bens intermediários, tá? As indústrias de bens de consumo já produzem algo para o consumo direto. Então, por exemplo, vestuário, bebidas, né? Você está produzindo ali, o que vai sair dali, ele já vai direto para o mercado para ser consumido. Diferente, por exemplo, de uma indústria de maquinários. Você constrói máquinas, vende para uma outra indústria, para que essa indústria utilize essa máquina para produzir algo, tá? Então, na bens de consumo, ela vai ser dividida em bens não duráveis, semiduráveis e duráveis, tá? Isso tudo está de acordo com o tempo de vida de cada produto. Então, por exemplo, não duráveis, alimentos e bebidas, né? Tudo bem que, professor, mas bebida, alimento tem tempo de validade. Ok. Muitas das vezes o tempo de validade é uma semana, é um mês, ou no máximo um ano, né? Você tem o tempo de vida desse produto. Aí temos os semiduráveis, calçado, roupas, né? Que são produtos que podem durar aí, em média 2, 3, até mesmo mais de 5 anos, né? Dependendo do cuidado que você tenha e o uso que você faça dessa roupa ou calçado. E a indústria dos bens duráveis, tá? Que são aqueles que têm um tempo de vida muito maior. É o caso de móveis, carros, caminhões, né, eletrodomésticos, em que o tempo de vida ele pode ser muito mais alongado, tá? A indústria também pode ser classificada com relação à sua matéria-prima, tá? E aí temos a indústria leve, que pode ser encaixada aí, indústria farmacêutica, têxtil, alimentícia, e a indústria pesada, tá? Nela, a gente vai ter ali um intenso uso energético para a produção. E aí a gente pode identificar como metalúrgicas, siderúrgicas, as indústrias que eu falei que produzem máquinas, todas essas são indústrias pesadas, tá? A indústria em si, para os países, é extremamente importante, tá? Porque ela acaba sendo uma fatia muito significativa do PIB dos países. Não é a maior, mas é a segunda maior fatia na maior parte dos países ricos, né? Em todo o mundo, tá ok? Seguindo aí, a gente tem um mapa do setor industrial, tá? Então, aqui na legenda, deixa eu ver como é que é. População empregada no setor industrial, tá? Então, varia ali acima de 50%, que é um marrom, né? Um pouquinho mais escuro, até o verde claro,
que é menos de 10% da população no setor industrial. Quanto mais rico é o país, normalmente, claro, sendo rico, ele tem uma indústria, né? Um parque industrial. Mas quanto mais desenvolvido é esse país e essa indústria, menor o número de trabalhadores, né? Por quê? Você vai ter ali a substituição do trabalhador por maquinários, ou por robôs, ou por braços robóticos, né? Ou sistemas automatizados. Então vocês percebam, ó, Estados Unidos, deixa eu circular aqui, ó. Estados Unidos, Europa Ocidental, né? Pega aqui, opa, deixa eu só voltando, tá pro lado. Pega uma média aí entre 20 e 29% dos trabalhadores empregados no setor industrial. Já o Brasil fica entre 30 e 39, né? A China também no mesmo nível. Você vê ali só o Oriente Médio um pouco maior, como o Brasil, tá? E os demais países que a gente vê, principalmente aqui na África, é porque não existe, né, indústria nessa região. Deixa eu até circular aqui, ó. Em verde e roxo, onde tem menos de 10% ou que não, nem tem dados. Na maioria das vezes, quando você não tem dados, é porque também não existe indústria nesses países, tá? A maior parte desses trabalhadores aí dos países ricos vão estar no setor de serviços, que é a maior fatia do PIB desses países, tá? Aí, deixa eu seguir aqui. Ué, começa a agropecuária. Ah, tá. Um outro setor dentro da indústria que vem crescendo nos últimos anos é a chamada agroindústria, tá? A agroindústria nada mais é do que a junção das atividades agropecuária com a atividade industrial, tá? Nas últimas décadas, setores, né, da atividade agropecuária vem incorporando unidades fabris, né, fábricas dentro das suas propriedades, onde há o cultivo ou mesmo a criação de animais, né, para que haja ali uma diminuição dos custos com relação ao transporte dessa matéria-prima até a indústria e também a perda, né, de parte dessa produção. Então, tudo isso dentro da mesma propriedade traz não só o menor custo, como também diminui, né, as perdas dessa matéria-prima, tá bom? Seguindo, página 208, a gente já vai para a questão do comércio e prestação de serviços, tá? Quanto mais desenvolvido o país, mais urbanizado, esse setor, né, o comércio e a prestação de serviços, se torna mais importante para a economia desse país, tá? Isso se dá porque, né, como a gente viu ali na indústria, como a mão de obra humana vem sendo substituída por robôs, sistemas automatizados, a população tem que buscar novas áreas, né, para o trabalho, né, buscar novas qualificações. E isso faz com que o setor terciário reúna a maior parte dos trabalhadores nesses países ricos e também reúna a maior quantidade, né, de capital acumulado dentro da economia do país, tá bom? O setor ele é dividido em básico, superior e quaternário, tá? O setor terciário básico envolve ali atividades domésticas e artesanais, né? Principalmente trabalhos manuais. Superior, aí a gente já está falando setor financeiro, educação, saúde, são atividades que vai necessitar de uma especialização, tá? E o setor quaternário, onde o nível de especialização ele é maior. E a gente vai ver principalmente no desenvolvimento de novas tecnologias ou áreas onde há um intenso uso de tecnologia avançada, como é o caso das telecomunicações, setor informacional e também o setor de biotecnologia, tá? Dentro do serviço a gente tem o comércio, que envolve, né,
a compra e venda de produtos. A compra e venda pode ocorrer por meio do atacado ou varejo. Quando a gente fala venda no atacado ou compra no atacado, são grandes quantidades, né? E já quando a gente fala em varejo, são porções, né, ou quantidades menores, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho, gente. Já voltei. Dei uma paradinha rápida aí. O comércio, como a gente viu lá no quadrinho da indústria, né, artesanato, manufatura, maquinofatura, ele foi desenvolvendo, né, foi se desenvolvendo também. A atividade comercial ao longo da história humana, ela passa por um processo de desenvolvimento, tá? Em que hoje se consolidou o comércio global, né? Os países mantêm fortes relações comerciais, principalmente nessas relações fortalecidas pelo desenvolvimento das telecomunicações e transportes, tá? E no âmbito local, o comércio ele se fortaleceu muito desde a chegada ou da criação dos shopping centers, onde você tem numa mesma localidade uma grande diversidade de atividades comerciais, né? Produtos variados sendo vendidos, tá ok? Além disso, alguns shoppings têm outras prestações de serviço. Você pega shoppings que têm centros médicos, né? Colégios, universidades. Então, teatro, né? O cinema. Então, reúne o shopping center como um processo que impulsiona o comércio, foi, na realidade, uma grande válvula, né, de impulsão para que o comércio dentro das cidades se fortalecesse. Mas, em contrapartida, os comércios mais antigos de rua, eles acabaram se enfraquecendo com o surgimento, né, dos shopping centers. Uma nova realidade, tá? Seguindo, na 209, a gente tem falando da participação do comércio e da prestação de serviço no PIB, né? Como eu falei anteriormente, os países mais desenvolvidos ou os emergentes é o setor com maior participação no PIB, por consequência também concentra a maior parte da população empregada. Então a gente olha os países mais ricos e os países emergentes, varia aí de 50% da população até mais 80% da população, né, trabalhadora dentro do setor terciário. A gente olha aqui, ó, Estados Unidos e Canadá, Brasil, nas Américas, né? Quase como um todo, a maior parte dos países tem mais de 50% da população no terciário. Europa, a mesma coisa, aqui Oceania, Japão, né? E a África, que a gente vai ter um vazio menor, né? Com a exceção aqui, ó, principalmente África do Sul, Etiópia, a Nigéria, né? São alguns países onde você tem bastante gente do setor terciário, mas boa parte dos países africanos, essa população trabalhadora não está no setor, né, terciário, tá? Seguindo aí, na 210, aí nós temos a questão do setor industrial e setor energético, tá? A indústria ela está, né, diretamente ligada ao setor energético, né? Se faz necessário uma boa oferta de energia para o funcionamento de qualquer país, né, ou das atividades de qualquer país. E a indústria, dentro das atividades econômicas, é aquela que mais, né, acaba consumindo essa energia, tá? Olhando aqui, né, o gráfico do consumo energético mundial, é um gráfico de 2015, mas pouco foi alterado. O carvão continua sendo a principal fonte mais utilizada, tá? Depois ele vem seguido do carvão mineral, do gás natural, combustíveis renováveis, o carvão mineral, a hidrelétrica, né, o segundo mais utilizado na transformação
né, para energia elétrica, tá? E ainda temos também vermelho não, em cinza, né? Outras formas de produção energética, tá? Então, assim, quanto maior e mais diversificada a oferta energética, você vai ter uma variação maior, né, de atividades econômicas e principalmente diversidade de indústrias, né? Com uma autossuficiência energética, você já tira um dos impedimentos principais para a instalação de uma indústria, que é a fonte energética. É claro que outros fatores de infraestrutura também ajudam, né, nesse processo de instalação da indústria, tá? Então, primeiro a gente viu conforme o consumo. Então, a fonte, né, mais consumida continua sendo o petróleo, seguido da hidrelétrica. E no quadro de baixo a gente vê a oferta, tá? Então, a gente já vai perceber aí uma diferença. Com relação à oferta, o petróleo continua sendo o que oferece, estando em primeiro lugar, né, nesse caso agora de oferta de energia. Carvão mineral, segunda maior oferta energética. Depois vem gás natural, ou desculpa, gás natural, combustíveis renováveis, energia nuclear e depois vem as hidrelétricas, tá ok? A tendência desse quadro aqui que a gente está vendo é uma ultrapassagem do gás natural em relação ao carvão. Primeiro, pelo número de jazidas que vem sendo descoberta, tá? De gás natural, e pelo gás natural ser menos poluente que o carvão. Isso faz com que haja uma expansão, né, do uso dessa fonte energética, tá? Mas levando em consideração a origem, os combustíveis fósseis eles acabam correspondendo por mais de 86% da oferta energética, né? A gente reunindo aí petróleo, gás natural e carvão, e mais 67% do consumo, tá? Com uma oferta maior do que o consumo, isso faz com que esses combustíveis fósseis permaneçam, né, na liderança ainda por muito tempo, né? A liderança que eu falo com relação ao consumo, tá? Mas por serem fontes esgotáveis, tá? Os seres, as sociedades, né? Os seres humanos vêm buscando fontes alternativas de energia, como é o caso da energia eólica, energia solar, biomassa, buscar expandir, claro, tendo, né, características geográficas para isso, as usinas hidrelétricas, tá? Não só para atenuar a questão dos impactos ambientais, como também para ter, né, a posse de uma variedade maior de fontes energéticas e trazendo para si uma maior tranquilidade na questão energética dos países, tá? A gente fecha então aqui. Vocês vão fazer, deixa eu só olhar aqui primeiro, galera. Se é pesquisa ou dá para responder. Não, aqui dá para fazer. Então, ó, exercícios da 208, 211 e 212, tá? Além dos exercícios do site da SAI, tá? Qualquer dúvida é só me chamar aí no Classroom, galera. Um abraço.